Olá vocês! Estamos aqui em Paris, como vocês podem ver, a Torre Eiffel está aqui atrás. Eu estou como multicampeão, um gênio do futebol, né? Campeão do mundo, não tem nem como discutir. Edmilson, muito obrigada por ter aceitado o convite. E na França, né? Porque a gente tá muito chique hoje. É, tamo chique. Chique pra caramba. Eu sei que você é um cara bem objetivo e que dá respostas certas, assim, não faz muita enrolação. Ó, tem que dar opinião, né? Eu acho que a gente quando faz uma entrevista e a gente viveu no futebol, a gente tem que dar a nossa opinião, mesmo que às vezes ela seja crítica ou elogios, né? Eu acho que é importante. Sem firula, né? O futebol pode ser simples também. Sim, pode ter certeza. Já foi dito agora que o Silvinho vai ser o próximo técnico do Lyon, a convite do Juninho. E é uma mudança no futebol, porque os técnicos brasileiros geralmente não saem muito do Brasil, né? Apesar do sucesso de alguns sul-americanos, o brasileiro não tem tido muita visibilidade no mundo. Você acha que essa mudança vai ser positiva? O Silvinho vir para o Lyon, o que ele pode trazer de diferente? Bom, primeiro o retorno do Juninho, né? Juninho que é o rei de Lyon, né? Dizem que é o roi de Lyon. A volta do Juninho para o futebol francês, como um diretor de futebol também de um clube grande da Europa. O Lyon vem fazendo grandes campanhas. O Caçapa já está na comissão técnica, até desse de treinador que saiu, né? O Cláudio Caçapa, que foi zagueiro, meu companheiro, já está dentro do Lyon. E a chegada do Silvinho, eu acho que ela é importante para o futebol brasileiro, sim, com certeza. Eu acho que todos os brasileiros têm que comemorar, por quê? Porque a gente pode quebrar um paradigma aí que o treinador brasileiro não consegue dar certo na Europa, né? Então, dá uruguaio, dá argentino, chileno, mas a gente... Ele tem experiência na Europa, né? De auxiliar. Ele teve uma experiência com o Mancini, né? Na Inter. Teve uma experiência grandíssima com a seleção brasileira nos últimos 2, 3 anos. Eu acho que é um cara que tem um perfil muito bom, é um cara sério, né? Exigente. O Silvinho sempre foi, joguei 4 anos com ele no Barça. E eu vou torcer uma porque é meu amigo e o outro pela carreira dele dando certo, pode ter certeza que abre porta para outros treinadores do Brasil. Claro, falando da questão da volta do Juninho agora, tem muito isso de que criou-se uma hegemonia aqui em Paris, aqui na França, por causa do Paris Saint-Germain, que é um clube muito rico. E obviamente teve a campanha do Mônaco, mas fora isso, acho que o PSG tem 6 títulos nos últimos 7 anos, né? E isso aconteceu quando você jogava, né? Você deu o primeiro título nacional ali pro Lyon, 2001, 2002, Sim, não foi? 2001. E depois foram 7 títulos seguidos. A vinda do Juninho, ela pode mudar de alguma forma isso, trazer uma esperança a mais pro Lyon, ou é impossível disputar com o dinheiro do PSG? É impossível. É impossível? Eu acho que é muito difícil. O orçamento anual do Paris Saint-Germain é acima da média do campeonato da Liga Francesa. Mas mesmo assim a Liga Francesa consegue ser uma liga competitiva, né? Tem clubes como o Lille, que ninguém esperava ano passado, foi quase rebaixado esse ano, está na Liga dos Campeões. Né? Conseguiu ganhar do Paris Saint-Germain, fez uma boa campanha com jovens, né? O orçamento muito abaixo do que o Paris Saint-Germain tem. Eu acho que se o Paris continuar com esse investidor aí, o pessoal do Qatar, não pode ter certeza que eles vão fazer história dentro da Liga Francesa. E a Liga dos Campeões vem, você acha? Eu acho que eles precisam realmente ir por etapas, né? Eles já começam, toda a temporada já começa com o peso de ter que ganhar a Liga dos Campeões. Isso aí eu acho que está trazendo um peso muito grande e uma responsabilidade não só para a comissão técnica, mas também para os jogadores. Eles não conseguem estar fluido, né? Porque eles não têm responsabilidade de ganhar, não. Eu acho que eles têm que entrar para competir como entra o Real, como entra o Liverpool, como entra o Ajax esse ano e conseguiu fazer um bom jogo e ser surpresa. Bom, teve essa notícia da questão da volta do Juninho, do Silvinho, mas ontem também aconteceu no Brasil um jogo que foi, enfim, um dos melhores jogos do ano, que foi Palmeiras e Santos, porque o São Paulo está no Brasil e ele tem aquele amor pela bola, né? E como você jogou no Barcelona, você conhece a metodologia de jogo de quem quer jogar bola, quer ter o controle do jogo, que não é muito comum no Brasil, que está cada vez mais difícil, a gente está com a menor média de gols no campeonato nacional. Com essa mudança, o São Paulo chegando, existe uma crítica muito grande em cima do técnico, que quer ser o diferentão, quer mudar. E aí ele chega, tá fazendo uma mudança, fazendo o time jogar bonito, você gosta de ver o Santos jogar. Aí pega um Palmeiras do Felipão, você conhece o Felipão, e toma 4-0. Não tem chance do futebol brasileiro mudar e ser mais atrativo no futebol? Não tem espaço para esse futebol no Brasil? Eu acho que tem espaço para tudo, desde que realmente deixe o cara trabalhar. Eu acho que o São Paulo chegou no início da temporada,
reformulou todo o time de Santos que não tinha dinheiro praticamente para contratações. Hoje tem uma identidade de jogo, né? Criou-se uma identidade de jogo, é com posse de bola ou não é marcando pressão, é retranqueiro. Né? Tem que dar tempo para o treinador trabalhar. Infelizmente no Brasil, São Paulo perdeu de 4. Muita gente vai falar, o cara só quer a bola, o Filipão retranqueiro ganhou. Né? Então eu acho que o que os treinadores precisam e os clubes precisam entender é que precisa de tempo. Sem tempo não dá para fazer magia. É anormal o quanto demitem técnico no Brasil, né? O Campeonato Brasileiro começou e já caiu 2, 3 treinadores. Falam que estadual não vale nada, mas basta perder estadual. Mas eu acho assim, eu acho que todo clube tem que ser gerido como uma empresa. Quando você contrata um diretor de futebol, um diretor de uma empresa, você dá um tempo para ele, claro. Ver como é que está a casa, ver como estão os funcionários, aí fazer balance, né? E aí um resultado de 6 meses a 1 ano, você pode começar a cobrar o cara. Será que isso não vira um ciclo no Brasil? Porque a gente tem o medo dos treinadores da demissão, então tem jovens que estão surgindo e a gente tem aqueles talismãs ali, né? A gente tem o Abel, tem o Felipão, o Luxemburgo tá voltando agora. E do outro lado tem essa mente diferenciada de treinadores que foram jogadores, foram para a Europa estudar e voltaram. E a gente pega muito nisso, de entrar no futebol brasileiro, ter o medo de ser demitido, então você deixa de praticar o que você estudou, porque tem a questão de ser demitido muito rápido. E eu também tenho a impressão, você pode me falar melhor como jogador, que falta um pouco de respeito dos jogadores hoje com os técnicos mais novos. Eu acho que falta o respeito de todos. Eu acho que tem que ter uma mescla entre o jogador, o treinador que é jovem e o treinador que é experiente. O cara tem esse tipo de controle. Por exemplo, o Roger Machado, quando estava no Palmeiras, é um treinador novo, surpreendente, no estilo, só que não conseguiu gestionar o vestiário. Trouxeram um cara que estava fora do país, o Filipão não ia mais, foi por quê? Porque consegue dar um suporte dentro do futebol. E eu acho que essa parte cultural nossa de brasileiro tem que ser uma renúncia de cada setor. Tá. Não só o jogador que derruba técnico, não só o técnico que deixa o time, exemplo, um time de médio, de segunda parte da tabela, né? Deixa ele ali para pegar um grande, porque está fazendo um bom tempo. Deixa no meio da campanha. Quantos treinadores que está aí, exemplo, né? No Bahia, no Vitória, fazendo um bom campeonato. Aí o Internacional tá lá, demitiu o técnico, o cara larga o projeto dele, que nem aconteceu com o Rogério Ceni agora. É isso que eu te comentar Ele não agora. foi, ele recebeu proposta de vários clubes de Série A. Não foi porque ele tem um compromisso. Esse tipo de comportamento eu acho que o treinador também tem que ter. A questão do Rogério Ceni eu achei de um caráter, assim, uma questão de foco na carreira dele. Começou no São Paulo, não deu muito certo, ele aprendeu o que tinha que aprender. Mas aí quando foi pro Fortaleza, subiu de... Essa é questão de tempo, né? A gente volta a falar. Ele não chegou... O que ele está fazendo com Fortaleza não foi em 2, 3 meses, é quase 1 ano que ele está trabalhando lá. Né? Então, por exemplo, vai fazer o Campeonato Brasileiro, Fortaleza pode até voltar à segunda divisão, mas ele vai terminar um planejamento que ele começou. Não, e ele tem consciência que diante dos times que jogam a Série A, para ele é mais complicado do que foi o acesso, claro. Com certeza. Você acha que os jogadores brasileiros estão mais mimados? Eles saem mais mimados da base agora do que era antes, na sua época? Eu acho que não é só brasileiro. No mundo. É no mundo. Os problemas que tem de comportamento dos jovens, dos adolescentes hoje, não é só lá no Brasil, é mundialmente. Eu tenho visto na Espanha, aqui na França, fui para a Alemanha esse tempo aí também, tem isso. Na Itália eu conheço pouco, mas de uma maneira geral que eu converso com o cara, os Ambrota, os caras que estão aí no meio do futebol, de uma maneira geral. Claro que um país tem diferença cultural com o outro, né? Mas eu acho que esse mundo virtual, esse mundo da internet, mídias sociais, o entorno do jogador mudou muito de 10 anos para cá. Se realmente os clubes, né, que é o que forma esse atleta, os clubes têm que se esforçar, mas se os clubes não bater o pé, a gente vai ter jogadores que vão estar mais envolvidos do lado extracampo do que próprio marketing, não futebol, claro. É importante, mas tem seus momentos, né? Eu acho que quando você tem a carteira assinada, né? Você é atleta profissional de futebol, você vive daquilo lá, né?
futebol não é uma coisa secundária, que você vai lá de manhã, treina com seus amigos, te bota em forma, deixa a barriga igual o tanquinho, claro, né? Pra você parecer nas férias, né? O futebol é uma coisa séria, mexe com emoção e é muito rápido. Isso que às vezes o rapaziada que tá jogando e a gente passa muito rápido, você diz. Tem que aproveitar, ganhar título, ser campeão, ganhar o seu dinheiro honestamente, trabalhando com mídia, com comercial, claro, mas o futebol é a essência de tudo. Em primeiro lugar. Bom, falando de seleção brasileira, em 2002 a convocação foi um pouco complicada, né? A gente pode dizer assim. E o Tite, apesar de tudo, ele teve um tempo ali para estudar os jogadores para a Copa do Mundo. Você que esteve dentro de campo e houve toda a questão de jogadores que não foram convocados, o que falta para essa seleção brasileira, que tem tantos talentos, mas quando entra em campo parece que são crianças contra um time de adultos jogando? Bom, eu acho que Copa do Mundo é uma coisa única. Só quem jogou e quem participou realmente sente o que é isso. Né? Tem jogadores que participaram de uma e não ganhou e não jogou mais, tem um que já participou de duas e não ganhou, tem um que vai participar da terceira e não vai ganhar. Por quê? Porque se ganha no coletivo. Né? Dentro de uma Copa do Mundo é muito rápido, a margem de erro é pouca, principalmente em eliminatória. Né? Primeira fase, normalmente as grandes seleções passam. Né? E a margem de erro na oitavas, quartas e final é pouca. E se realmente não tiver um contexto geral fechado, é impossível de se ganhar. Hoje a gente tem a questão que teve a convocação para a Copa América e muito se falou sobre o Tite convocar o Neymar e ele não ter convocado o Douglas Costa por causa da questão com o torcedor. Você acha que o Neymar ele é blindado pela seleção brasileira, como se ele fosse intocável? Então não importa o que ele faça, ele sempre vai ter prioridade à frente de outros jogadores? Ou sim, o Neymar é um jogador incomparável, ele tem que estar independentemente do que ele faça fora de campo? Não, o que ele faz fora de campo reflete na carreira dele. O único prejudicado é ele. Mas também na seleção, no coletivo. Então, no coletivo, eu acho que no individual e no coletivo, para a seleção brasileira, ele é indispensável. Tá. Né? Agora, o comportamento, as atitudes dele fora de campo, a gente não apoia. A gente acha que ele é indispensável para a seleção brasileira. Como jogador. Como jogador. Agora, as atitudes dele, só quem vai colher esses frutos é ele. Né? Disciplina, gancho, essas coisas. Sim. Então eu acho assim, eu imagino, né, que não há uma proteção. O Douglas teve uma temporada muito ruim de lesão, até o Alegre comentou em uma entrevista. O que a gente precisa realmente fazer é que tenha realmente um tipo de padrão de punição, ou de não convocação, de alguma coisa, né? De meritocracia, vamos dizer. Né? Então eu acho que é indispensável a convocação do Neymar. Eu acho que o Neymar é o melhor atleta nosso hoje, em atividade. Agora ele tem que fazer uma temporada boa no Paris, tem que estar bem na seleção. Eu acho que isso aí, as caídas que a vida nos fazem acontecer, né, os desafios, os problemas que ele teve essa temporada aqui, pode ter certeza que ele vai aprender. E tecnicamente falando, a seleção de 2002 era muito superior à que a gente tem agora? Eu acho que aquilo que eu falei, a gente era um todo naquela 2002. E outra, eu sempre digo, né, o Brasil quando vai muito favorito para uma Copa do Mundo não dá certo, não né? dá certo, né? Não dá certo. Tem que ir meio desconfiado, com alguma polêmica. Tem aquela raça apertada. Mas eu sempre, quando eu falo assim, eu não gosto de fazer comparações, mas a gente naquele time de 2002, você tinha Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos e Cafu, que haviam perdido a Copa do Mundo aqui para a França em 98. Caras que vieram de uma perda de uma Copa do Mundo, né? E vai pegar um outro Mundial que era teoricamente o último de muitos. Sim. Né? Ainda o Ronaldo, Cafu e o Roberto Carlos conseguiram jogar em 2006. Mas para muitos era a última Copa dessa geração, porque se perde eles não estão em 2006. Exato. Entendeu? Então, eu acho que esses 4 pilares foram fundamentais para a nossa Copa. Coisa que, lamentavelmente, a gente não tem hoje nesse grupo homogêneo. Sim. Tem jogadores, mas, lamentavelmente, uma coisa é você jogar em clube, uma outra coisa é vestir a camisa da seleção. Não é crítica para essa galera que perdeu em 2014, não.
Por quê? Porque talvez dentro do planejamento global erraram em alguma coisa, porque você pode errar e ganhar, e às vezes você erra e é pago pela derrota, como foi. O Brasil jogou um jogo bem igual com a Bélgica, né? Só que errou nas duas bolas nos pontos fortes da Bélgica, que era uma bola parada e um contra-ataque. Exato. E qual era o grande ponto forte do Felipão? Pra gente tentar entender como ele como ele chegou nesse Palmeiras e tá criando essa coisa no Brasil, que claro, tem todo um investimento, mas como ele consegue comer a mente do jogador ali, os jogadores jogam por ele, abraçam ele quando fazem o gol. Qual é o grande ponto forte do Felipão com os jogadores? Eu acho que essa amizade, né? A amizade que ele tem, na de 2002 era a grande família escolares, né? Ele tem essa integração com o atleta, não como um cara superior que está ali querendo falar assim, poxa, quem manda aqui sou eu, não é você, tal. Então ele tenta deixar, entre aspas, né, todo mundo contente. À vontade. Né? À vontade. Ele sempre fala assim, não, eu vi uma entrevista dele agora quando eles ganharam do Atlético Mineiro, ele falou, não, aqui todo mundo tem valor, todo mundo vai jogar um pouquinho. Isso pro atleta é bom, né? Então ele talvez tudo aquilo que ele é como um líder, né, agregador, unir as pessoas, às vezes ele cobre aquela certa deficiência de organização, tal, mas ele tendo o grupo na mão, o jogador realmente quem decide. Sim. Na última hora você pode ter analista, corte de imagem, um scout, um monte de coisa, mas na realidade quem define na última hora e as pessoas é o jogador. Claro. É porque é ele que está dentro de campo e toma as decisões. Estamos vendo que agora iniciou a nova era escolarismo no Brasil. Bom, eu acho que é assim, né? Eu acho que o cara não tem uma Copa do Mundo, o cara não tem os títulos que ele tem por acaso. Claro. Alguma coisa ele tem de bom. Eu admiro o Felipão por essa liderança que ele tem, respeitável, consegue unir o grupo em situações difíceis, né? Então a gente torce para que realmente ele possa, nesse momento bom do Palmeiras, ele deixar esse legado mesmo. Gente, ó, eu tô aqui, acontece isso porque eu faço isso. E ensinar, educar as pessoas que estão vindo aí, falar, ó, liderança começa por aqui. Eu acho que é legal o Felipão dar esse exemplo. Já que eu falei do Palmeiras, que por acaso é o meu time, sofri muito em 2019, em 2009, preciso te dizer, foi muito sofrido. Mas você estava lá. E reza uma lenda, e isso é entre todos os corredores do hoje Allianz Parque, de que a gente só perdeu 2009. Eu sei que a gente teve as perdas de jogadores em campo, mas para o torcedor, a gente só perdeu 2009 porque tiraram o Jorginho do comando. Você acha que se ele tivesse ficado, o título seria nosso e foi uma questão realmente de trazer o Muricy, na verdade? Eu acho que não sei. Difícil falar. O Jorginho estava bem ali, o Muricy também é um treinador vitorioso, tudo. Eu vou para uma outra linha. Eu vou mais na parte assim, a gente perdeu peças importantes. Pierre estava jogando muito. Só que, exemplo, eu falo aqui, não estou criticando ninguém. Eu acho que o planejamento físico foi mal feito. Eu acho que a gente começou uma pré-Libertadores com o Potosí, logo o Campeonato Paulista, logo Libertadores que a gente foi eliminado sem ter derrotas. Sim. Né? Eu mesmo quebrei o cotovelo, voltei depois de 3 meses, voltei mal, não joguei nada na minha reta final. Os jogadores, na reta final, em vez de manter a subida, começou a cair fisicamente. Era nítido. Sim. E eu acho que isso que foi a grande questão de a gente ter perdido aquele título. Porque tava na mão, assim, né? Faltava 11 rodadas. Faltava 11 rodadas, a gente ficou 19, eu acho que 19 na frente. Eu acho que faltou isso. Faltou as peças principais, os jogadores que eram importantes na hora H. Chamar um pouco mais de responsabilidade. Não chamou e o time não tinha mais perna. Eu acho que começar uma pré-temporada em dezembro, quase no começo de janeiro, para pegar um ano inteiro, chegou no final do ano, em novembro, jogo de Santo André, Goiás. A gente fez 3 jogos seguidos, Santo André, Flamengo e Goiás, fizemos 1 ponto em 12. Exato. Então, um sinal que o time não estava bem. Bom, mas é um trauma que eu já superei, agora tá tudo bem, né? Vocês estão por cima da carne seca. Estamos ali, só comendo a carne boa. Mas, bom, imagina que eu não te pergunte muito pela questão do Barcelona sobre ter jogado com o Messi, mas você, quando você estava lá, ele ainda era muito novo, né? Ele estava começando.
Mas, assim, pra mim, na minha vida, o jogador mais talentoso que eu já vi foi o Ronaldinho Gaúcho. E eu acho que, independentemente do que ele era fora do campo, quando ele entrava, o que ele fazia com a bola era mágico. E existe muito essa comparação hoje em dia com o Messi. Como você viu os dois? E você vê o Messi hoje, seja pela TV ou seja estando lá, já que você mora em Barcelona, pra falar qual é mais brilhante dos dois com a bola? Mesmo quando falam que o Messi é extraterrestre, o Ronaldinho consegue ir além disso. Porque que o Ronaldinho, com o pouco tempo que ele jogou, no alto nível dele, ele fez coisas excepcionais e com mais brilho, vamos dizer. Não é que o Messi não faz, não é brilho, tipo fazer um gol que ele fez contra o Lito de falta, sim, várias situações. O Ronaldinho tinha um brilho no jogo dele, que é as nossas raízes. Nossas raízes de drible, de enfrentamento, de improviso, de jogo de rua, de pisar, de dar um chapéu, de dar caneta. O Messi faz isso aí, mas um pouco mais automático. Dele não, dele é algo assim, talento, improviso, é coisa que realmente de Deus. Assim. Então eu acho que, não gosto de fazer comparação, mas o jogador que eu joguei assim, em alto nível, que realmente eu via ser o diferenciado de tudo, de fazer gol de cabeça, de falta, de tudo quanto é jeito. E quando ele enfrentava o defesa, era surreal, foi o Ronaldinho. Então acho que de todos que você viu, o Ronaldinho é o melhor do mundo. Por exemplo, eu peguei o Messi em 2017, ele estava com 17 anos, até 2008, ainda o Ronaldinho estava lá. Né? Tinha o Eto'o, tudo aí. Em 2009 que ele começou a ser mais protagonista. Mas em nível de brilho, de talento, assim, de individualidade, o Ronaldinho fora da média. Que a gente tem hoje muitos jogadores incríveis, né? A seleção da França, que foi campeã agora, tem uma quantidade de jovens que são incrivelmente talentosos. E tem essa questão de quem fica levando a bola de ouro depois dessa disputa de anos, Cristiano Ronaldo e Messi. Se você pudesse arriscar em alguém para os próximos anos, um jogador que você vê que é diferenciado, fora os que a gente está acostumado, Cristiano e Messi, que poderia chegar mais perto da bola de ouro? Eu creio que hoje está mais perto do Mbappé conseguir uma bola de ouro que o Neymar, pelo momento que vive hoje o menino, campeão do mundo. Né? Talvez um pouco mais de foco no futebol também. Está mais focado e hoje por hoje eu acho que esse menino ele tem tudo para ser um grande jogador. Talvez, se o Paris não conseguir fazer uma boa Liga dos Campeões nos próximos anos, não vai ter esse boom internacional, mas é um jogador interessantíssimo. Né? Eu acredito que o Neymar corre por trás, né? Ele precisa fazer pelo menos 27 anos já. Umas 2 temporadas, mas pode chegar, né? Que jogadores como o Rivaldo conseguiu ser melhor do mundo também com uma idade até mais elevada. Mas hoje por hoje, o que a gente vê dentro do futebol, o Mbappé pode ser um jogador que pode fazer aí uma diferença. Ótimo. Para fechar, você gosta muito de futebol, de assistir, acompanhar? Ou já fica mais... Não, depende. Se eu olho 5 minutos, se não me agradar, eu desligo a televisão. Então o futebol brasileiro tá em que nível agora pra você? Tá bom? Eu acho que começou bem esse campeonato brasileiro aí, né? Tem o Flamengo que tá investido, o Atlético Mineiro aí tá bem, o São Paulo tá com um bom time, né? O Palmeiras é o favorito número 1, né? Acho que tá legal. O Cruzeiro tava bem, mas já começou a perder, então acho que é um bom campeonato brasileiro. Você acha que o brasileiro ele ainda está acima de algumas ligas europeias, no geral, assim? Não, de jeito nenhum. Não tá. Eu acho que a gente precisa melhorar em bastante situações. O Brasileirão já foi um campeonato muito bom. Vamos dizer que nos últimos anos para cá, nos 2 últimos anos, tem melhorado, mas ainda a gente precisa melhorar bastante. Porque às vezes vendo até jogos de segunda linha, assim dizendo, do futebol europeu, parece que nenhum time brasileiro conseguiria jogar de uma forma competitiva aqui. É difícil falar isso. Eu já tive um debate uma vez aí com o Kleber Machado, rapaz, que ele falava que na época o Cruzeiro, em 2009, o Cruzeiro que foi para a Libertadores final e tal, viria aqui e ganharia, todo mundo. Ficava em segundo, não ganhava do Real Sociedad, do Atlético Bilbao. Eu falei para ele que não era assim, né? É diferente fazer esse tipo de comparação, a gente não pode. O que a gente pode dizer, o futebol no Brasil não é mais bonito e mais competitivo porque existe uma pressão dentro do profissional que organiza o esquema tático e organiza
a festa. Sim. Né? Então, exemplo, o professor de teatro, ele apresenta para que quando o cara chegue lá no teatro, ele faça aquele espetáculo. Sim. Né? O treinador de futebol hoje, ele é pressionado por resultado. Então, ele não vai jogar aquilo que ele acha que tem que... Ele vai jogar para ganhar. Por quê? Porque a cabeça dele tá em jogo. Se ele não ganhar, não dar um resultado, é igual a base... Mas só no Brasil isso, né? No Brasil, o treinador do Liverpool deu uma entrevista falando assim, tem que mudar essa maneira de vocês. O treinador, ele tem que ter um tempo. Né? Então, se a gente não mudar, começar mudando, o jogador tem que melhorar, mas o jornalista também tem que informar melhor, o treinador tem que se preparar mais, o diretor também tem que se preparar. Então, é uma melhora global dentro do futebol. Não é só a parte do jogador ou do treinador, ou o jogo tá feio, porque o jogador ele faz aquilo que o treinador quer. E também, a gente tem hoje os dois finalistas da Champions são treinadores que ficaram anos sem ganhar títulos que, assim, realmente fossem de expressão para a torcida. A gente tem o Klopp e o Pochettino, assim, e que agora eles chegam e estão na final da Champions League, que premia um trabalho a longo prazo. E além de ser a longo prazo, da liga mais difícil, né? Eu acho assim, ó, o Liverpool demorou 3 anos para colocar a forma de jogo do clube. Deu 3 anos. Sim. Se é no Brasil. Não dura 3 meses. Acabou o estadual. Eu vi o jogo, o primeiro jogo. O primeiro jogo o Barça não merecia ganhar de 3-0. Né? Foi um banho de intensidade de jogo, de pressão. Então eu acho assim, nós vamos melhorar, eu acho que tem tudo. Torcer para quem sai de fora ir bem, como o Silvinho, como outros treinadores que estão. E a gente melhorar essa de uma maneira global. Sim. Não é só o pensamento geral do futebol. Geral. Eu acho que é todo mundo. Ótimo. Muito obrigada. Obrigado a você. Para finalizar um palpite. Liverpool ou Tottenham? Quem leva? Eu acho que o Liverpool leva. Ótimo, então, também. Mais time. É isso, muito obrigada. Valeu. Prazer. Prazer. Gente, é isso. Ficamos por aqui em Paris com a Torre. Um beijo.